Irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós leremos do verso 27 ao 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos de 27 a 30. A unidade cristã na luta. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmãos, há alguns anos nós temos observado as perseguições aos cristãos. No Oriente Médio, tem aumentado essa perseguição. Eu lembro, há uns 3 anos atrás, um pastor iraniano, Youssef Nadarkhani. Ele estava preso simplesmente porque ele negou a sua religião de origem, que era o Islã, e se converteu ao cristianismo. E o governo queria que ele voltasse à sua religião de origem. E ele negou. Ele falou: eu não posso. Arrependimento significa eu voltar. E eu devo voltar para o quê? Para a blasfêmia que eu vivia antes de conhecer a Cristo? Os juízes responderam: você deve voltar à religião de seus antepassados, ao Islã. E o Youssef respondeu: eu não posso fazer isso. Com a graça de Deus, ele não foi morto, conseguiu ainda a liberdade. Mas nós temos visto a quantidade de cristãos que estão morrendo por causa do Evangelho, por causa da luta pelo Evangelho. O texto que nós acabamos de ler exorta-nos a vivermos de modo digno do Evangelho, sem intimidarmos diante dos adversários e encarar a perseguição como uma graça vinda de Deus. Essa carta de Paulo, ele escreveu numa das suas prisões. Ele escreveu para uma igreja que ele mesmo havia plantado, uma igreja que durante a sua segunda viagem missionária, após o Espírito Santo impedir ele de ir para a Ásia e para a Bitínia, e conduzir ele até Filipos. E essa carta foi escrita para agradecer a oferta recebida e recomendar que os filipenses acolhessem Epafrodito. O tema comum é Evangelho. Após Paulo declarar como sua prisão tinha contribuído para o progresso do Evangelho, ele estava disposto a servir Deus tanto em vida quanto com a sua morte. E ele exorta os filipenses a viverem de modo digno deste Evangelho, lutar juntos, reconhecer que sofrer por Cristo é um privilégio. À luz disso, eu quero expor a seguinte proposição: o viver cristão tem o seu parâmetro, o seu objetivo e o seu consolo. O viver cristão deve ter como parâmetro o Evangelho. A ordem que Paulo dá aqui é: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Esse trecho rege, todo o restante. É uma exortação de grande força, diz respeito ao que é algo fundamental na vida de qualquer cristão, pois refere-se ao único modo como o cristão deve se portar, modo digno do Evangelho. Essa ênfase é comprovada pelo começo, pelo fato de começar a sentença com uma expressão traduzida: acima de tudo. Essa expressão ela faz uma conexão com o trecho anterior, denominando o quê? Que se segue como o único referencial que os crentes devem ter na sua vida: viver de modo digno do Evangelho. E que referencial é esse? O referencial é o Evangelho. Aliás, é o tema principal dessa sessão de Filipenses. Os filipenses eram cooperadores do Evangelho. O verso 12 nos diz que a prisão de Paulo contribuiu
para o progresso do Evangelho. Paulo estava incumbido da defesa, a ponto dele dizer que o desejo pessoal dele era partir. Porém, a opção de Paulo era sempre o progresso do Evangelho. Razão pela qual ele expressa o desejo de ser liberto da prisão. O conteúdo dessa mensagem não é o que o homem faz, mas o que Deus faz para o homem. Esse é o conteúdo. Hoje nós temos o que? O Evangelho escriturado. Estamos aqui no livro, temos nos computadores, nos celulares. Mas na época dos filipenses, o Evangelho estava sendo pregado e começando a ser escriturado. A palavra traduzida também. E a ordem de Paulo é: vivei de modo digno do Evangelho. Deixa uma pergunta aqui para os irmãos refletirem. Como tem sido a vida de vocês? Vocês têm vivido de modo digno do Evangelho? Coloca numa balança. O Evangelho de um lado, a sua vida do outro. Como que está sendo sua vida? E a palavra traduzida como vivei não se trata apenas de existir, mas tem um significado mais profundo. Pode ser entendida como ser um cidadão, ter uma cidadania, isso é, conduzir a vida. Conduz a vida de modo digno do Evangelho, seria isso. E ele é o verbo principal desse trecho. E esse verbo é encontrado somente em 2 lugares no Novo Testamento. Aqui em Filipenses 1:27 e em Atos 23:1. Levando-nos a questionar por que o apóstolo Paulo ia usar um verbo tão pouco conhecido, né? Um verbo que não era muito utilizado. A resposta encontra-se relacionada ao nosso contexto histórico. A igreja do Império Romano, ela se denominava uma mini-Roma. E essa expressão foi usada em relação a Roma, né, que indica que os filipenses conheciam bem essa expressão. A palavra utilizada para expressar que o orgulho tinham na sua relação com Roma. Eles tinham conhecimento dessa palavra. Então não era pouco conhecida. Para os filipenses era muito conhecida. Tá? De modo que Paulo não utiliza essa palavra aleatoriamente, né, mas como um objetivo específico de exortar o quê? Os filipenses a ter um parâmetro maior pelo qual deveriam o quê? Se portar como cidadãos. Cidadãos do Evangelho. Pois o mais importante que a cidadania terrestre era o quê? A cidadania celestial. Em Filipenses 3:20, Paulo declara que a verdadeira cidadania do crente é: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E essa cidadania deveria ser vivida de modo digno do Evangelho. Nessa passagem, o referencial que Paulo apresenta é o Evangelho, de tal modo que na concepção do apóstolo Paulo, o referencial da vida dos filipenses não era o padrão ético local, e sim o Evangelho. Eles não se comportavam de acordo com a comunidade, com a sociedade que eles estavam convivendo, mas eles se comportavam e se portavam de acordo com o Evangelho. Um aspecto interessante é que a ordem de Paulo, né, expressa nesse verbo vivei, é para que os filipenses continuem a fazer algo que eles já estavam fazendo, para eles permanecerem. Ou seja, deveriam continuar a viver num modo digno do Evangelho. Aliás, ao longo da carta nós podemos perceber o quanto a igreja de Filipos ela é elogiada. Em Filipenses 1:3 e 4, Paulo declara: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Esta cooperação no Evangelho é vista também no capítulo 4, onde Paulo declara aos filipenses que foram os únicos a associarem-se a ele, quando ele partiu da Macedônia, que eles enviaram 2 vezes donativos para Tessalônica. Foi uma igreja missionária, uma igreja que sustentou Paulo nas suas missões. E de fato o apóstolo Paulo poderia exortar os crentes de Filipos a viverem de modo digno do Evangelho, pois Paulo tinha certeza que era Deus que os capacitava a este viver cristão.
pois ele havia iniciado a boa obra neles, conforme no capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um dos grandes desafios da nossa igreja atual é ter uma vida coerente com a mensagem pregada e com o que nós acreditamos. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que vivem o quê? Uma dicotomia. O que é dicotomia, pastor? Dicotomia é quando ela vive uma vida dentro da igreja e fora da igreja, não importa como ela vive. Ela só tem que ser crente dentro da igreja. Está cheio de pessoas vivendo assim. Não importa como eu ganho meu dinheiro lá fora, não importa como eu vivo lá fora. E as igrejas hoje têm vivido assim, uma grande dicotomia. Muitos crentes vivem uma vida na igreja e outra na sociedade onde estão inseridos. Muitos vivem o cristianismo no domingo e uma vida de vale tudo no decorrer da semana. Eu já contei essa ilustração aqui, mas certa feita uma criança veio correndo para o gabinete do pastor e perguntou: pastor, não seria possível a gente morar aqui na igreja? Aí o pastor intrigado perguntou: mas por que você quer morar aqui na igreja? Ele respondeu: é que na igreja o meu pai é tão bonzinho, pastor. Já em casa ele se transforma, ele fala palavrões, vive brigando com a minha mãe. Nós temos que tomar cuidado. Como que nós vivemos? Muitas vezes aqui somos todos santos, dá até para enxergar a auréola, né, dos anjos que estão aqui. Como que tem sido na vida onde só Deus e a sua família te conhecem? Como você tem vivido? De modo digno do Evangelho? Irmãos, o nosso desafio é maior, é ter uma conduta digna do Evangelho. Lembremos-nos da figura dessa balança, onde de um lado temos o Evangelho, de outro a nossa conduta. Será que essa conduta tem sido coerente com o Evangelho? Com esse Evangelho que por livre graça Deus nos alcançou? Permita-me fazer uma pergunta, novamente. Como você tem vivido? Como tem sido sua vida fora da igreja? Como você tem conduzido ela? Como você tem ganhado recursos para sustentar a sua família? Como você tem dado testemunho para os seus filhos? Será que você tem estudado de modo digno do Evangelho? Será que você tem feito seu trabalho de modo digno do Evangelho? Será que você tem navegado de modo digno do Evangelho? Será que o seu vocabulário tem sido de modo digno? Nós, pastores, será que temos pastoreado de modo digno do Evangelho? Talvez hoje seja um momento de avaliarmos a nossa atitude, se de fato temos vivido de modo daquilo que pregamos e por mais triste que seja o nosso diagnóstico, lembramos do nosso Deus, o quanto Ele é gracioso para nos perdoar e para nos capacitar a viver desse modo digno do Evangelho. Mas há uma segunda lição que esse texto nos dá. Se a primeira é que o cristão tem o viver como parâmetro o Evangelho, o viver cristão tem como objetivo evidenciar a unidade diante das lutas. Tem como objetivo evidenciar a unidade diante das lutas. Paulo inicia a segunda parte do versículo 27 mostrando que, independente da sua presença, os filipenses deviam o quê? Portar-se de modo a evidenciar sua firmeza na unidade do Evangelho, pelo Evangelho. A expressão que ele usa, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante vós, deve ser compreendida à luz do contexto. Paulo estava preso, aguardando o veredito final, de modo que a declaração aos filipenses, ela podia ser, revela que, independentemente do que ocorresse com ele, o importante era o quê? Que os filipenses continuassem a viverem do modo digno do Evangelho. O desejo de Paulo era o quê? Que eles estivessem unidos na luta pelo Evangelho. Por isso ele declara que eles deviam estar firmes em um só espírito, com uma só alma. Uma unidade. Nós somos um corpo. Nós temos que sentir. Quando alguém sofre, sofremos. Quando alguém se alegra, nos alegramos. E juntos defendemos esse verdadeiro Evangelho.
É mais ou menos isso que Paulo estava exortando aos filipenses. E a palavra traduzida como firmes significa o quê? Estar fincado num terreno, independente das circunstâncias. Ela também, algumas vezes é utilizada para referir-se a um soldado que está guardando posição, está de serviço, chegando ao ponto de sacrificar a própria vida. Paulo está exortando aos filipenses: se mantenham firmes, mesmo que isso custe a vida de vocês. É isso que Paulo está dizendo. E a expressão em um só Espírito tem sido interpretada por alguns estudiosos referindo ao Espírito Santo. Nesse caso, o Espírito Santo seria o quê? Quem proporcionaria à igreja essa unidade. E Paulo utilizou este sinônimo para dar ênfase à necessidade da unidade. Lembremos-nos que a igreja de Filipos enfrentava exatamente problemas com a comunhão. No capítulo 2, ele faz o quê? Uma exortação a toda a igreja. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E em seguida Paulo acrescenta Jesus como exemplo de humildade e abnegação. No capítulo 4, Paulo também se dirige a duas irmãs, que apesar de pertencerem à mesma igreja, tinham dificuldades de relacionamentos. Vocês conhecem alguma coisa assim, parecida? Pessoas que convivem na mesma igreja têm dificuldade de relacionamento? A gente pode saber muitas vezes até entre irmãos de sangue. E Paulo diz assim: rogo a Evódia e a Sintique que pense concordemente no Senhor. Apesar das diferenças, lutem pela fé, pela verdadeira fé. A expressão lutando juntos é a tradução de um único termo grego, é usado para demonstrar que os filipenses deveriam permanecer unidos no combate. E essa unidade pode ser ilustrada através de uma técnica de guerra que naquele filme 300 apresenta, a formação tartaruga, que eles se unem para não ser atingido por cima, e em volta eles estão de posse das suas armas. Era utilizada por esses soldados romanos, e tinha um caráter defensivo, para proteger os soldados. Eles eram protegidos de ataques superiores e pelos lados. E os filipenses deveriam dessa forma estar unidos nessa luta pelo Evangelho. Precisava manter essa necessidade da firmeza reafirmada, lutando pela fé evangélica. Será que nós temos lutado assim pela fé evangélica? Ou quando vem um vento de doutrina qualquer, duvidando da nossa fé, ou questionando o nosso Deus, como nós temos defendido a nossa fé? A gente fala: não vou discutir não, deixa para lá, e vira as costas. Muitas vezes nós fazemos isso. Paulo prossegue seu argumento afirmando que eles não deveriam ficar o quê? Intimidados pelos adversários. Entretanto, surge uma pergunta: que adversários são esses? Segundo alguns estudiosos, ou são os judeus ou o mundo pagão. Argumentos favoráveis para os judeus se encontram no capítulo 3 da carta, onde ele condena um grupo chamado de cães e os da falsa circuncisão. E quanto aos pagãos, o fundamento está na declaração no verso 30, pois Paulo declara que eles tinham o mesmo combate que viram nele. Isso vai levar-nos ao capítulo 16 de Atos, onde, na ocasião do nascimento da igreja, a oposição que Paulo sofreu foi movida não pelos judeus, mas pelo mundo pagão, após a libertação da jovem possessa do espírito adivinhador. Essa hipótese é reforçada também pela possibilidade dos adversários serem adoradores do imperador, uma vez que Filipos era uma colônia romana e os cristãos se recusavam a adorar o imperador. Eles viviam uma época de perseguição do culto ao imperador, e quem não se curvasse ao imperador muitas vezes eram presos ou até mortos.
O fato é que, apesar de ser impossível nós descrevermos com exatidão quem é o adversário aqui que Paulo está descrevendo, percebemos que os cristãos de Filipos não deveriam o quê? Se intimidar com eles, independente de quem sejam os adversários. Paulo apresenta um motivo para eles não temerem. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Os estudiosos entendem como sendo o quê? Que os filipenses tinham diante de lutas sendo interpretado pelos opositores como destruição, porém, era para eles o mesmo sinal de salvação. O que para eles era destruição, para nós era para salvação. Esse modo de ver a realidade deve estimulá-los a não se diante o quê? Dos adversários. Pois os filipenses teriam como conforto saber que a evidência disso era o quê? A salvação. E acima de tudo, que esta coragem também vinha de Deus, não é dos homens. A mensagem aos filipenses é também uma convocação para nós hoje, meus irmãos. Devemos lutar juntos, lado a lado, pela fé evangélica. Entretanto, precisamos perguntar, hoje, quem são os nossos adversários hoje? Quem são os adversários do Evangelho? Entendo que precisamos analisar este ponto de duas formas. Os adversários internos. Ao olharmos para dentro do meio evangélico brasileiro, nós percebemos o quê? Que a fé evangélica ela tem sido atacada por um falso evangelho. Hoje é comum encontrarmos igreja anunciando o evangelho sincrético e híbrido, caracterizado o quê? Pelo relativismo moral, misticismo exacerbado, pragmatismo religioso, até mesmo liberalismo teológico. Lamentavelmente, a igreja dita evangélica no Brasil não está passando por um avivamento, como muitos dizem. Ela não está passando, não, por um avivamento. Ela está o quê? Em um distanciamento cada vez maior do evangelho puro e autêntico do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos convocados a quê? A lutarmos pelo evangelho autêntico. Evangelho autêntico que prega que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. E o que nós fizemos para trás, Cristo pagou na cruz. Esse é o evangelho autêntico que deve ser mantido. Esses seriam os adversários internos. Um segundo grupo seriam os adversários externos. A fé evangélica também tem sido o quê? Atacada em diferentes frentes no mundo atual. Hoje, no cientificismo, prega-se que o homem é fruto da evolução. Hoje, nossos adolescentes entram para a escola e muitas vezes são instruídos ou doutrinados em uma concepção marxista da história. E, aliás, o ateísmo filosófico tem ressurgido de uma maneira tão grande no mundo atual. Livros como Deus é um delírio têm sido vendidos grandemente. Hoje, também no Congresso Nacional, as leis que estão tentando aprovar, a PL 122, são leis que vão contra o Evangelho, vão contra o verdadeiro Evangelho. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Evangelho tem sido atacado, tanto internamente quanto externamente. Entretanto, a mensagem de Deus para nós é: devemos lutar juntos pela fé evangélica. É nosso dever, nossa responsabilidade não abrirmos mão desse verdadeiro Evangelho. E Evangelho esse que é o poder de Deus para salvar as pessoas. Esse texto que nós lemos há uma terceira verdade. A primeira, nós vimos que o viver cristão tem como parâmetro o Evangelho. A segunda, o viver cristão deve ter como objetivo evidenciar a unidade diante das lutas. E a terceira é que o viver cristão tem como consolo compreender a origem do seu sofrimento. O viver cristão tem como consolo compreender a origem do seu sofrimento. Nesses versos, Paulo demonstra que o sofrimento pelo qual passam os filipenses significa que Deus não se esqueceu do seu povo. Pelo contrário, o sofrimento ele é um privilégio concedido à sua igreja, aos filipenses.
Ele faz isso demonstrando no verso 29 que sofrer por Cristo é uma graça concedida por Deus, e no verso 30 identificando-se como alguém que participa desses mesmos sofrimentos. O verbo traduzido como vos foi concedida a graça significa dar livremente um favor, dar graciosamente. A mesma raiz de graça, quando a gente fala alguma coisa que é dado de graça. Vale destacar que Paulo se preocupa em enfatizar que os receptores dessa graça eram os filipenses, não era outra igreja. E ele prossegue seu argumento demonstrando que o quê? Foi concedido aos filipenses, ao declarar, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente crerdes nele. A declaração de Paulo demonstra o quê? Que o ato de crer em Cristo é uma graça concedida aos filipenses. Lembramos que nessa carta, ele, em diversos lugares, atribuiu a soberania de Deus como fator inicial da fé. Por exemplo, em Filipenses 1,6, foi Deus que iniciou a boa obra neles. Estou bem certo que ele há de completá-la. No capítulo 4,13, Paulo declara que é Deus quem efetuava tanto querer quanto realizar. E a ideia da salvação como uma iniciativa de Deus, não do homem. Uma iniciativa de Deus. Também encontra-se presente em Efésios 2, onde ele declara que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E a fé é um dom de Deus. Mas Paulo vai além e declara aos filipenses que a eles foi dado não somente o crer, mas o sofrer ou padecer por Cristo. Aliás, aqui repousa toda a ênfase do apóstolo, mostrando o quê? Aos filipenses que todo o sofrimento que eles passavam não era castigo vindo de Deus, mas um privilégio que o próprio Deus havia concedido a eles. Pois é, a graça de Deus tanto crer quanto sofrer por Cristo. Então, meus irmãos, muitas vezes, se você está se sentindo perseguido ou sofrendo por ser cristão, sinta-se um privilegiado, porque Deus está colocando isso para você. E as Escrituras declaram que o sofrimento é inerente à vida cristã. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Paulo escreveu isso. O próprio Jesus declarou aos seus discípulos no Sermão do Monte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E também no verso 30, Paulo se identifica com os filipenses ao declarar: pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. De fato, a vida do apóstolo Paulo foi marcada por grande sofrimento, por causa do Evangelho. Pedrejamento, naufrágio, muitas coisas Paulo sofreu por causa do Evangelho. E notamos que na ocasião da sua conversão, Deus falou a Ananias, referindo-se a Paulo: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9,16. E a palavra traduzida por sofrer é a mesma que Paulo utilizou aos filipenses por padecer. Padecer por Cristo, não somente crerdes nele. De tal forma que desde o início do ministério de Paulo, se assemelhava aos de Filipenses. Pois a ambos foi concedida a graça de padecer por Cristo. A ambos, tanto a Paulo quanto a igreja de Filipenses. E Paulo confirma diante dos filipenses sua participação no mesmo combate, utilizando dois verbos: vieste a mim e ainda agora ouvis o que é meu. A expressão vieste a mim refere-se a algo pontual, uma ação completa. Com isso, o apóstolo Paulo está trazendo o que? A memória dos filipenses. A história da própria igreja de Filipos, declarando que eles mesmos viram o que? O combate que ele teve na ocasião em que implantou a igreja, que não foi fácil plantar aquela igreja. Onde, após a conversão de Lídia, a libertação de uma jovem da escravidão do espírito maligno, Paulo foi lançado na prisão e foi açoitado, conforme Atos 16. Já a expressão, e ainda agora ouvis o que é meu, está no presente, indicando o quê? Que os filipenses estão ouvindo e continuam no mesmo combate. Não acabou. Nós estamos vivendo ainda isso. Paulo escreveu essa carta estando preso, possivelmente em Roma. Exatamente o quê? Por causa do Evangelho ele estava preso. E no capítulo 1 da própria carta,
encontramos algumas referências a essa prisão, como Paulo compreendia que tal situação estava contribuindo para o Evangelho, para o progresso do Evangelho, pois a guarda pretoriana estava o quê? Ouvindo a mensagem de alguns crentes que estavam o quê? Sendo estimulados no Senhor a proclamar a palavra de Deus. E quando Paulo escreveu sua última carta, Paulo sintetiza a sua vida e o seu ministério como alguém que combateu o bom combate. Ele disse: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A história do cristianismo, meus irmãos, é marcada por pessoas que sofreram por causa do Evangelho. A história da nossa igreja é marcada por pessoas fiéis, pessoas que estão lutando. Alguns ainda fazem esforços. Alguns irmãos moram em outras cidades a semana inteira. No domingo eles estão aqui, firmes, de manhã, no culto à noite. E às vezes alguns deixam de vir por pequenas coisas. A pessoa podia estar usufruindo do descanso, usufruindo da sua família, mas ele optou por estar aqui, lutando a fé. A história da nossa igreja é uma história de lutas também, uma história de vitórias em Cristo. E a história da igreja como um todo é assim. A história nos conta na ocasião do martírio de Policarpo, o procônsul lhe disse: considera a tua idade e jura pelo gênio de César. Retrata-te, insulta-te a Cristo. Policarpo respondeu: 86 anos que sirvo a Cristo. Cristo nunca me fez mal. Como blasfemaria eu contra o meu rei e meu salvador? Eu sou cristão. O procônsul ameaçava com feras e ele não negava Cristo. O procônsul mandou queimá-lo na fogueira. Na ocasião, Policarpo dirigiu a Deus as seguintes palavras: Senhor, Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, eu te louvo, porque me julgastes digno deste dia e desta hora, digno de ser contado entre teus mártires e de compartilhar do cálice do teu Cristo. Atualmente, talvez, irmãos, em nosso país a perseguição aos cristãos não é tão violenta, como foi nos dias de Policarpo. Entretanto, será que nós teríamos a mesma fidelidade que Policarpo? De Paulo, dos Filipenses? Será que nós teríamos essa coragem de manter a nossa fé cristã em detrimento da nossa vida? Ou, não conheço Cristo não, negaríamos ao primeiro ameaço que sentíssemos. O texto abordado nessa noite, meus irmãos, nos ensinou 3 verdades. A primeira, que o viver cristão deve ter como parâmetro o Evangelho. Deus nos salvou graciosamente e agora devemos ter uma conduta digna com o nosso novo estado. Lembremos da ideia da balança. De um lado o Evangelho, do outro nossa vida. Será que temos vivido de acordo com a mensagem desse Evangelho? A segunda verdade é que o viver cristão deve ter como objetivo evidenciar a unidade diante de lutas. Nós fazemos parte de uma mesma denominação. Cada um de nós vamos voltar para nossas casas, trabalhos, escolas, e espero que o objetivo descrito por Paulo fique vivo na nossa mente e no nosso coração. Nós temos uma fé para defender. A fé do Evangelho autêntico, e devemos fazê-lo em unidade. O Evangelho é a razão maior da nossa luta. E não nossos gostos pessoais. Lutemos firmemente por esse Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, mesmo em meio ao ataque dos adversários internos e externos. E a terceira verdade é: o viver cristão deve ter como consolo compreender a origem do seu sofrimento. O viver cristão não significa o quê? Ausência de lutas. Aliás, é um privilégio para nós sermos chamados por Deus e convocados a lutar por Ele. E até mesmo sofrer por esse Evangelho. Não sei o que sucederá ao nosso país no futuro, mas se algum dia formos proibidos de anunciar as verdades autênticas do Evangelho, que nós possamos, pela graça de Deus, nos mantermos firmes, mesmo em meio a perseguições.
compreendendo que sofrer pelo Evangelho é um privilégio. E Deus que nos concede tais coisas. Se daqui a um tempo vocês verem pastores sendo presos por causa do Evangelho, glória a Deus por isso. Meus irmãos, que Deus nos dê graça para respondermos à exortação de Paulo. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo.